Sintonia. Apresentação: Wilton Cunha. O programa Sintonia está começando. Eu quero lembrar que você pode também participar do programa Sintonia, fazendo a sua pergunta, tirando as suas dúvidas sobre o assunto que está sendo abordado, através do WhatsApp que vai aparecer aí na tela. Eu hoje vou conversar com o Dr. Anderson Gonçalves Vasconcelos. Ele é integrante do escritório Bento e Vasconcelos Advogados. O Dr. Anderson é um administrador público, especialista em direitos humanos e cidadania, direito civil e processo civil, direito do trabalho e processo do trabalho e também direito previdenciário. Dr. Anderson, boa noite. Boa noite, Wilton. Agradeço pelo convite. Já desejo boa noite a todos os telespectadores que estão nos acompanhando no momento. Muito obrigado por aceitar o convite e para abordar um assunto muito relevante, muito importante, que trata da previdência social. Mas antes de entrarmos no assunto, doutor, eu gostaria de fazer com o senhor um breve comentário. Por que a aposentadoria é tão importante? E também gostaria de saber, na sua visão, como é que o senhor vê a situação do aposentado hoje no Brasil? Uma ótima colocação, Wilton. Eu penso da seguinte forma: a aposentadoria ela é essencial para qualquer indivíduo. Então a gente sempre comenta no nosso escritório, nas nossas conversas, até mesmo na Comissão de Seguridade Social da OAB Pelotas, da qual sou membro, sobre a necessidade da previsão para a provisão, que é uma frase que a gente utiliza muito. Desde o início da nossa vida laboral, nós já devemos nos preocupar com esses requisitos, com a contribuição e também verificar se o nosso empregador está realizando a contribuição devida, para que não tenhamos surpresas quando chegarmos numa certa idade, quando estivermos aptos à aposentadoria, e não conseguirmos por falta dessa contribuição devida. O outro ponto sobre a aposentadoria nos dias de hoje, ele vem muito ligado à questão informatizada, à questão da tecnologia. Hoje a tecnologia permeia todos os campos do INSS, desde da primeira requisição, desde o site Meu INSS, que é o nome propriamente dito, e é onde muitas pessoas acabam não conseguindo realizar os acessos, não conseguindo verificar suas informações previdenciárias, não conseguindo ter esse acesso devido aos seus próprios dados. Claro, isso é uma questão que é nítido que a nossa geração passaria por isso. A tecnologia ela está aí, está para ser utilizada, porém ainda é algo que a gente percebe no dia a dia que dificulta o acesso à informação. Então, uma orientação que nós sempre damos é que quando a pessoa procurar um profissional para auxiliar nesse sentido, procure alguém capacitado. Na nossa cidade de Pelotas, temos inúmeros nomes capacitados, informados, que estudam o tema da Previdência. Então, é justo que a pessoa tenha um atendimento correto. Aqui eu faço um adendo, o que ocorre muitas vezes, as pessoas acabam procurando despachantes previdenciários, que são pessoas que não têm a formação específica, e isso pode acabar agravando o quadro na hora da aposentadoria. Isso eu falo porque, como o meio é tecnológico, a pessoa muitas vezes não domina aquele meio, ela busca o auxílio de um terceiro e acredita, confia as suas senhas pessoais e todos os seus dados de vida de trabalho. Então, é necessário sempre buscar o apoio especializado de pessoas que compreendam o assunto e tenham responsabilidade para com a necessidade do segurado. O terceiro ponto que eu gosto de elencar também sobre o assunto é a questão das mudanças legislativas que ocorreram.
2019 tivemos uma mudança, tivemos uma nova portaria também esse ano, a 128. Então, são mudanças bem específicas, onde o segurado deve estar atento, principalmente nas regras de transição. Muitas vezes a pessoa acha que tem já o tempo para se aposentar, mas, na verdade, com as novas regras, aquilo teve alguma singela mudança, teve um acréscimo de tempo, ou muitas vezes tem esse período. Então, o recado principal disso tudo é, na dúvida, busque um especialista, busque uma pessoa que conhece, entende e estuda o assunto, para que não venha a ter uma surpresa futura. Tem aí dois aspectos muito importantes, que é, primeiro, a contribuição, a previdência, ser previdente, não é isso? Exatamente. E depois a dificuldade, como o senhor falou, a grande maioria das pessoas não tem acesso a essa tecnologia, né? A essas plataformas, enfim, e isso dificulta muito, né? E acaba caindo nas mãos, muitas vezes, de pessoas que não estão esclarecidas para desenvolver o trabalho dele, não é isso? Exatamente. E a questão da contribuição, ela é muito vasta, né? Um exemplo que eu dou, eu gosto de trazer exemplos práticos quando a gente conversa esse tipo de assunto. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em uma empresa específica e opta por não recolher o seu INSS, ou por deixar de assinar a carteira e receber um valor maior, em tese, como salário. Isso é um prejuízo enorme que a pessoa sofre, porque ela deixa de ter o seu fundo garantido, o seu FGTS, e a sua porcentagem devida ao INSS. Então, no momento que ela necessita, seja em qualquer um dos benefícios, até mesmo num auxílio maternidade, pode ser que ela necessite, se for uma mulher, ou nos casos previstos, e aí não consegue porque não estava descontando, acreditava que estava recebendo um valor a maior, mas isso não é uma realidade, isso é uma ilusão. Então, sempre cuidar essas provisões e previsões que são intrínsecas ao trabalho. Que no futuro vai prejudicar tremendamente a pessoa, né? Exato. Doutor, o trabalhador que possui vínculo com o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, ele tem direito a receber vários benefícios, como, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária. O que é o auxílio por incapacidade temporária? O auxílio por incapacidade temporária é um nome novo para um instituto antigo, né? É sempre bom nós conversarmos sobre esse tipo de instituto. Esse instituto, que antigamente era conhecido como o auxílio-doença, ele teve até alguns anos o nome de incapacidade temporária, depois passou auxílio-doença e hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Ele é cedido para aquele trabalhador que tem alguma moléstia que ultrapasse os 15 dias de afastamento. Então, ele passa por uma perícia, ele é analisado, dentro da perícia médica realizada no próprio INSS, que vai com o encaminhamento da empresa, ou se ele for um contribuinte individual, facultativo, que ele consiga marcar, e aí voltamos àquele assunto das plataformas digitais, né, que muitas vezes é um empecilho, alguma coisa que atrapalha o trabalhador, mas esse auxílio ele é específico para isso. Pessoas que têm incapacidade que ultrapassam esses 15 dias fora da sua zona laboral. Agora, doutor, quais os requisitos para ter direito ao recebimento deste benefício? Como sempre, nós falamos da carência, né? A carência é um instituto importantíssimo. O que seria a carência no direito previdenciário? Para o recebimento específico do auxílio por incapacidade temporária, a carência é de 12 meses de trabalho ou de 12 meses de contribuição perante o INSS, além da doença específica e que ultrapasse os 15 dias de afastamento. Isso é muito importante, porque, vejamos, uma pessoa que tem 10 meses de trabalho, ou 11 meses de trabalho, pode não conseguir esse benefício e realmente estar precisando. Então, sempre cuidar esse requisito da carência para que tenha o benefício deferido pela autarquia previdenciária. Um outro detalhe aqui também importante, doutor,
O auxílio por incapacidade temporária, ele é a mesma coisa que o auxílio-doença? Costumo dizer que é só a nomenclatura, né? A nomenclatura muda, mas o instituto segue o mesmo. O auxílio-doença também, ele tinha os mesmos requisitos. Isso é uma forma antiga, então? É uma forma antiga que se falava. Ele teve uma mudança, uma época ele foi chamado de auxílio por incapacidade temporária, depois voltou ao auxílio-doença e hoje em dia está como auxílio por incapacidade temporária. Então, é uma questão de nomenclatura, uma questão de ajuste com os tempos atuais e que eu acho, na minha concepção, que melhor se enquadra a nomenclatura para os dias de hoje. Agora, qual a diferença, doutor, entre o benefício por incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez? Bem, aí nós temos um ponto bem específico. O auxílio por incapacidade temporária, como o próprio nome diz, são patologias onde o segurado consegue uma recuperação mais rápida e tem essa possibilidade de recuperação. A aposentadoria por invalidez, que hoje é chamado de incapacidade permanente, ela tem o caráter vitalício, digamos assim, tem um caráter perpétuo, onde a incapacidade não pode ser recuperada num curto período de tempo. Então, essa é a diferença principal entre o auxílio por incapacidade temporária e o auxílio por incapacidade permanente. Por isso, é muito importante que nas avaliações médicas o segurado ele perceba isso e leve com ele todo o seu prontuário médico e todos os laudos que tratam sobre a doença na hora da perícia do INSS, para que então o perito consiga observar esses dados e analisar se enquadra como uma incapacidade temporária ou se realmente passa de 2 anos, tem uma necessidade de ser concedida a incapacidade permanente e então o segurado seja beneficiado com o seu direito que pode ser adquirido. Eu acho, doutor, que tem aí também um aspecto importante, que é na incapacidade temporária, o seu vínculo empregatício com a empresa ele é mantido, né? Exatamente. Agora, após a sua recuperação, ele retorna ao seu posto de trabalho, né? E na aposentadoria por invalidez, esse vínculo ele é rompido. Exatamente. Não é isso? Na incapacidade então temporária... ele passa a ter a qualidade de... É isso aí? Exatamente. Na incapacidade temporária, o vínculo com a empresa é mantido, né? Então, ele pode retornar a qualquer momento. Damos exemplo aqui, vamos pegar um exemplo aleatório. Uma pessoa que trabalha no açougue, por exemplo, ela tem uma lesão na coluna. Uma lesão na coluna para uma pessoa que trabalha em açougues, que trabalha com peso, com carnes, cortes, ela é uma lesão relativamente incapacitante, dependendo do quadro. Lógico, não sou médico, mas pela experiência de casos específicos. Essa pessoa tem um auxílio por incapacidade temporária deferido, porém ela segue ligada ao antigo trabalho e esperando que seja reabilitada ou até mesmo tenha a conversão para aposentadoria por incapacidade permanente. E isso muitas vezes acontece porque algumas enfermidades, infelizmente, elas tendem a ser agravadas, né? Esse agravamento da patologia é o que pode gerar a incapacidade permanente. E aí sim, o vínculo se encerra e o vínculo agora passa a ser somente com a autarquia previdenciária. Com esse vínculo com a autarquia previdenciária, a pessoa vai passar por reavaliações. A cada 2 anos, a pessoa vai lá, faz uma perícia e demonstra, eu sempre digo, né, o ideal, exames tecnológicos, não somente o laudo. Os exames tecnológicos que eu digo são exames radiografias, ultrassonografias, quando for o caso, para que demonstre efetivamente a sua incapacidade, a existência da incapacidade, tornando o trabalho do perito do INSS mais fácil e mais aprazível, para que ele consiga contemplar melhor a doença do segurado. Doutor, nós vamos a um breve intervalo comercial e na volta eu vou conversar com o Dr. Anderson sobre o que mudou na pandemia. Nós já voltamos.
Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de Novembro, 853. Se você é criativo, monte o seu projeto e venha fazer parte da TVC. Aqui temos programação variada 12 horas por dia. Programa da melhor idade, musical, debates, entrevistas, infantil e muitos outros. TVC, há mais de 20 anos no ar. Ligue e informe-se. 53 98107 1621 e venha fazer parte da nossa TVC. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobias, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância e outros transtornos com fundo no emocional. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 53 991 11 10 20. Hipnose Clínica, ajudando você a viver com alegria. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Masson. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. O Moacir MacDonald Dias, 101, bairro Santos Dumont. Informações pelo celular 984-746762. Casa de Carnes Masson. As melhores carnes estão aqui. Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizza e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza. É Pizzaria Open, na Bento, 3951. Milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. E para seguir com mais segurança, o governo federal intensifica o Plano Nacional de Expansão da Testagem para o novo coronavírus com testes rápidos. Em todo o Brasil, vamos reforçar a testagem nas unidades de saúde e em locais com grande circulação de pessoas para reduzir a transmissão do vírus no país. O teste não dói, não incomoda, é gratuito e em apenas 15 minutos você já tem um resultado. Com a testagem em massa, o Ministério da Saúde pode monitorar melhor o índice de contágio e as novas variantes, além das pessoas que estão contaminadas, mesmo as que não tiverem sintomas. Quanto mais pessoas testadas, mais cuidamos uns dos outros e podemos circular com mais segurança. Faça o teste nos postos de saúde, UPAs ou postos de testagem da sua cidade. Plano Nacional de Expansão da Testagem. Vamos testar e seguir com segurança. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Birinha Antenista. Instala antena e conversor digital. Se sua TV está travando ou algum canal não está pegando, chame Birinha Antenista. Ligue ou chame no WhatsApp 984055885. Atende Pelotas, colônias e cidades vizinhas. Trabalha sábados, domingos e feriados. Beba mais Batidão do Marquinhos. Caipiras, sucos e coquetéis. Temos morango, ovo maltine, pinha colada, coco louco, sensação e muito mais. Drink sem álcool, caipiras de limão, abacaxi e morango. Estamos sextas e sábados na Avenida Bento Gonçalves, esquina Osório. E domingos e feriados na Duque de Caxias. Sempre pós 19 horas. Os melhores drinks estão no Batidão do Marquinhos. A bebida da hora. Sintonia de volta. Eu hoje estou conversando com o Dr. Anderson Gonçalves Vasconcelos, que é um especialista em direito previdenciário. Lembrando que você pode usar aí o WhatsApp do programa para fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, enfim, que o Dr. Anderson prontamente irá responder aqui na hora. Doutor, o que mudou na pandemia, após a pandemia? Na pandemia nós tivemos um ciclo muito diferente no direito previdenciário e no direito em geral também, né?
onde as questões online se tornaram mais frequentes e com maior adesão. Na pandemia, as perícias, principalmente, elas foram informatizadas. Então, o segurado ele poderia incluir os seus atestados, laudos, exames e afins numa plataforma, naquela plataforma do Meu INSS, e teria o seu benefício deferido ou indeferido pela análise clínica de algum perito específico, porém sem a observação pessoal, né? Então essa foi uma mudança. Eu acredito que com a pandemia, essas mudanças, algumas delas ficaram, principalmente no que tange a tecnologia, né? Hoje a tecnologia permeia todo o andamento do INSS. Até nós dizemos que o algoritmo manda muito no INSS. Os algoritmos da internet, eles acabam sendo utilizados pela plataforma para que o benefício seja analisado mais rapidamente, para que ele seja deferido ou indeferido, analisando critérios específicos, não tão subjetivos, que não precisem de uma análise humana. Então, a pandemia deixou essa questão tecnológica ramificada no direito previdenciário. E isso teve uma explosão maior durante esse período pandêmico. Doutor, uma questão que tem causado preocupação e até mesmo uma certa indignação por parte das pessoas, em especial segurados do INSS, diz respeito às perícias médicas. No caso da perícia BPC, o benefício de prestação continuada, e incapacidade temporária, o que o senhor pode adiantar? É uma questão bem complexa e que nós enfrentamos diariamente no escritório. Eu costumo dizer que o BPC, o benefício de prestação continuada, ele é um benefício muito específico, muito importante, pois ele é destinado às pessoas mais carentes, como o próprio critério diz, a miserabilidade. E nisso nós temos uma questão. A perícia para o BPC ela é diferente, por exemplo, da perícia para quem tenta um auxílio por incapacidade temporária. A pessoa que vai pedir a perícia para esse auxílio de incapacidade temporária, ela consegue entrar no menu do Meu INSS e agendar, provavelmente de uma semana para outra. Ela está contribuindo, ou o empregador está contribuindo. Então, é um agendamento teoricamente rápido. Logicamente que muitas vezes o processo demora, mas o agendamento da perícia ele é rápido nesses casos. Já no BPC, na própria requisição, no próprio pedido de BPC, não existe a possibilidade de já agendar a perícia. Então, eu considero isso uma questão muito delicada, porque, na verdade, esse benefício ele deveria ser priorizado, né? Pois nós temos ali pessoas em situação de miséria, às vezes com idade avançada, que também é um dos requisitos, pode ser uma pessoa que tenha acima de 65 anos, ou então uma deficiência que necessite de um auxílio rápido, um auxílio eficaz da parte governamental. Então, é um ponto bem específico, é um ponto que causa comoção na sociedade, justamente pela demora. E outra questão é que, ano passado, houve um provimento por parte de um ajuste governamental, bem como com a autarquia previdenciária, que diz também sobre o período de análise dos benefícios. Como advogado, nós somos muito cobrados sobre esses prazos. E esses prazos são os prazos administrativos, não os judiciais, que são diferentes. Os prazos administrativos, eles têm entre 9 meses, 10 meses, às vezes, para serem analisados. É um prazo extremamente longo, cansativo, ele torna a vida da pessoa que necessita do benefício desgastante. Então, é uma questão que deve ser observada, deve ser conversada com o cliente no momento em que ele procura esse auxílio, para que ele esteja ciente desses períodos que ele pode enfrentar. Mas, lógico, né, trabalhamos com as maneiras que podemos, temos artifícios jurídicos, muitas vezes, para tentarmos acelerar esse período, mas é uma batalha árdua, digamos assim. E em especial as pessoas que recebem o BPC são as que mais
necessitam, né? Os que mais precisam. Exatamente, a pessoa que recebe o BPC, ninguém opta, ninguém não, porque a gente nunca generaliza, mas a maioria das pessoas que optam por pedir um BPC realmente necessitam desse auxílio. Necessitam, vivem em situação de miséria, vivem em situação de extrema pobreza, pobreza mesmo. E a deficiência, a incapacidade, às vezes é latente, sim, é latente aos olhos. Digamos uma pessoa que tem um problema mental, um retardo mental leve, por exemplo. Como uma pessoa, sem a mínima renda, consegue prover o sustento da família, consegue prover um tratamento digno, que a gente sabe que o SUS atende, mas também tem suas mazelas, né? O SUS também tem seus prazos, tem a demora nas filas. Então, hoje, um salário de R$ 1.212, que é ínfimo, que não supera todos os gastos que a pessoa tem no dia a dia, seria o mínimo que o governo poderia ofertar para essas pessoas. Então a gente fala aqui de uma situação muito delicada. Eu sei que são muitos casos, Brasil afora, são milhares e milhares de pedidos em andamento, mas temos que ter um olhar mais atento para essas pessoas. E eu digo sempre, um julgamento menor, porque a pessoa não está pedindo um benefício meramente para ficar em casa, porque está tranquila, não. Com R$ 1.212 hoje não se faz uma cesta básica. Verdade. E infelizmente são pessoas que vivem na sarjeta social, né? Sarjeta social. E não faz muito tempo o Brasil inteiro assistiu uma cena triste, lamentável, que foi uma senhora que foi a óbito na porta do INSS esperando pela sua perícia. Não é? Isso consternou toda a comunidade previdenciária, todos os advogados que trabalham com direito previdenciário, porque é emblemático, né? É como se fosse a ilustração trágica do sistema que demora a atender aquele que necessita do auxílio. Eu considero extremamente necessário que os prazos eles sejam mais exíguos, que as coisas andem mais rápido, que o segurado tenha o seu pleito, mesmo que indeferido, ele saiba que foi indeferido, para que então se ingresse na justiça e busque outro pleito perante o judiciário, mas que ele saiba, indeferido. Então a gente tem que ter uma atenção máxima quanto a isso, nunca desvalorizarmos a pessoa que está numa situação de benefício de prestação continuada, porque essa pessoa, na maioria das vezes, lógico, existem exceções, a gente trabalha com essas hipóteses, mas na maioria das vezes a pessoa realmente necessita e está padecendo por não ter aquele valor. E mais do que nunca, é importante aí a importância de colocar-se no lugar do outro. Exatamente, não é isso? Exatamente. Doutor, ser incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, o segurado precisa fazer o quê? Geralmente, quando ele está empregado, a própria empresa faz esse encaminhamento, né? Ele encaminha para o INSS, para a perícia, para que então ele seja analisado pelo perito e aí sim tenha o benefício concedido ou não. Nas outras modalidades, onde popularmente se paga o carnê, né, ou se tem alguma outra forma, como um CNPJ, algo do tipo, o próprio segurado ele faz a requisição também pelo meio tecnológico, pelo meu INSS, ou, como eu sempre digo, buscando o auxílio de um profissional para que seja melhor atendido. Um ponto interessante nesses quesitos é que para encaminhamento, às vezes, de um benefício de alguém que não está trabalhando, de alguém que contribui somente com a Previdência, é a montagem de uma petição. A petição no direito é um pedido, né? A gente faz um pedido específico e demonstrando a necessidade, elencando todos os itens, todos os laudos, todos os exames que constam daquele processo e o prontuário médico, para que então o perito tenha um embasamento, tenha uma melhor forma para conseguir analisar aquele processo. Por isso é importante a busca por um profissional, seja ele
jovem, mais experiente, mas que seja da área previdenciária, que trabalhe com isso. Porque o direito previdenciário, às vezes nós até conversamos que ele é um mundo à parte, assim, né? Principalmente na área administrativa. Então nós temos que ter o conhecimento técnico e temos que passar essa segurança para o cliente. Por isso a importância da busca desse profissional. Doutor, quais as doenças que eliminam a carência de 12 meses de contribuições previdenciárias mensais? Nós temos uma listagem específica de algumas doenças que eliminam. Nós falamos, né, da carência dos 12 meses para que tenhamos, então, o direito ou a possibilidade de pleitearmos o benefício. Porém, algumas doenças como tuberculose, hanseníase, HIV, esclerose lateral amiotrófica, paralisia irreversível, ou seja, doenças totalmente incapacitantes que surjam na vida do segurado, essas doenças, além de algumas outras, que é um rol mais extenso, elas acabam por elidir esse período de carência. Então a pessoa não vai necessitar daqueles 12 meses e ela pode pedir assim que sentir os sintomas e for diagnosticada com a doença. Qualquer dúvida que a pessoa tenha ou tenha um indeferimento, busca-se o profissional para que então ele atue nesse sentido e demonstre que a doença, sim, ela não tem a necessidade da carência por estar num rol específico de doenças que fazem elidir esse período exigido. Doutor Anderson, como se caracteriza a incapacidade permanente? Agora, aí tem um detalhe que eu gostaria que o senhor falasse, que é algo que me parece que as pessoas talvez não saibam, a grande maioria, que o cidadão ele tem o direito de solicitar a presença de um acompanhante, inclusive o seu próprio médico, durante a avaliação, a realização da avaliação. Exatamente. É um assunto pouco comentado, né? Até mesmo porque muitas vezes a pessoa não tem condições, né, de arcar com esse custo. Mas é viável que ele leve um médico que o acompanhe nessa perícia, né? E muitas vezes o médico assistente tem um embasamento melhor para conversar com o perito e para demonstrar a necessidade do auxílio, do benefício, né? E sobre a incapacidade permanente. Como o próprio nome diz, a permanência, né? A irreversibilidade. Esses são os dados principais para que a aposentadoria por incapacidade de permanência surja. Temos uma patologia específica onde a pessoa não tem mais a possibilidade de ser reabilitada, onde ela não conseguirá voltar ao trabalho. Logicamente, essa pessoa faz jus ao benefício da aposentadoria por incapacidade permanente. Muitas vezes esse benefício é indeferido na esfera administrativa. E aí na esfera judicial demonstra-se com provas técnicas, com laudos médicos, como a perícia na Justiça Federal, a necessidade daquela pessoa ser amparada pelo benefício. Hoje em dia eu gosto muito de citar as questões de saúde mental. Porque a saúde mental ela era muito relativizada há alguns anos. E ainda hoje existe um estigma de que a pessoa que tem um problema mental sofre de uma depressão severa, por exemplo. Eu cito aqui uma depressão com sintomas psicóticos, onde a pessoa tem alucinações específicas, enfim. Essa doença é de difícil tratamento. Ela leva tempo. Então, logicamente, dependendo da idade do segurado, das condições de vida que ele possui, é possível que haja uma conversão para aposentadoria por incapacidade permanente. Então, não somente de doenças como HIV, doenças taxativas, assim, né, doenças que não têm uma possibilidade de reversibilidade, mas também essas doenças que surgem no mundo moderno, principalmente ligadas à depressão, à ansiedade, à síndrome do pânico. São muitas doenças que aparecem hoje em dia e de um diagnóstico muito mais difícil. Mas sempre, como eu gosto de ressaltar no escritório, é necessário também que a gente busque a empatia, compreender o outro, não chegarmos já com um pré-julgamento. Esse pré-julgamento, às vezes, existe para esse tipo de doença. Uma doença psicológica, mas isso pode ser recuperado, é fácil. E, pelo contrário, às vezes é muito mais difícil uma recuperação de uma doença psicológica ligada a psique do ser humano.
Então, gosto de citar isso, gosto de apresentar também essas possibilidades para que o segurado saiba dos seus direitos e saiba das amplas possibilidades que existem e que o sistema de Seguridade Social deve ofertar. Doutor, vamos falar do benefício de prestação continuada e LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que na realidade não é um benefício, e sim a lei que regulamentou, né? Exatamente. O BPC. Agora, quem tem direito ao BPC? Essa regulamentação, né? Eu sempre gosto de trazer LOAS BPC porque a identificação fica mais fácil. Ele ficou tão conhecido como LOAS, né? Que a gente acaba trazendo essa nomenclatura para que as pessoas tenham uma melhor cognição e uma melhor identificação com o nome. Embora a grande maioria das pessoas não mencionem o BPC, e sim o LOAS, né? Exatamente, somente o LOAS. Na maioria das vezes que somos procurados, a pessoa já fala diretamente, eu quero o LOAS, né? Mas, sim, o LOAS regulamenta o benefício de prestação continuada, né? É uma legislação que regulamenta um benefício. Para que se tenha direito, a gente tem que observar uma série de critérios. Existem duas possibilidades, né? A por idade, acima de 65 anos, e aquela por uma deficiência. Ambas as questões estão intrinsecamente ligadas ao quesito da miserabilidade. E aqui o que seria miserabilidade? Nós temos que compreender que uma pessoa tem um grupo familiar. O que é o grupo familiar para o INSS? O que ele compreende? As pessoas que moram na mesma residência. Então, o que se faz? Soma-se o valor de todas aquelas pessoas que moram na residência, é feita a divisão pelo número de pessoas e a renda per capita familiar não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. 25%. Então, 1/4 do salário mínimo. Então, isso é muito importante, porque sem esse quesito da miserabilidade, não adianta nós termos a idade e não adianta nós termos a deficiência. Nós precisamos preencher os dois requisitos. Assim, a pessoa pode dar entrada no pedido do benefício e ser contemplada ou não. Caso não seja contemplada na esfera administrativa, vamos novamente para a esfera judicial para tentarmos comprovar. Uma questão interessante sobre a questão da miserabilidade. Hoje em dia, existem muitas jurisprudências que nós chamamos no direito, né, algumas decisões específicas que flexibilizam essa questão do valor recebido. Temos o SUAS, que faz uma conversão dos valores, por exemplo, gastos com remédios, com medicações específicas. Então, muitas vezes a pessoa tem uma renda acima de 1/4, porém o gasto dela ultrapassa, acabando deixando a renda dela em zero, ou perto de zero. Então, isso tem que ser flexibilizado. O profissional deve atuar nesse sentido para demonstrar. Lógico, não é uma coisa fácil, não é um procedimento tranquilo de se fazer, porém exige conhecimento, exige técnica para que seja demonstrado na devida forma. E outro ponto que eu gosto de salientar é que o BPC ele não impede que a pessoa receba, por exemplo, hoje é o Auxílio Brasil, né? Então isso tudo pode ser flexibilizado. Porém, na hora que a pessoa for fazer uma requisição no CRAS, porque o CRAS é o órgão responsável por elaborar o cadastro único. O cadastro único é o documento que trata da renda familiar. E o cadastro único ele deve ser atualizado de 2 em 2 anos. E isso é no CRAS, que é uma instituição pública, municipal, onde a pessoa vai lá e atualiza. É autodeclaratório, ela vai e informa as questões. Então, ali ela deve ter toda a atenção para dizer, eu recebo um valor específico, mas é um benefício X do governo. Antigamente, Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, para que não seja incluído na renda per capita dela e faça com que ela não tenha a obtenção do direito ao BPC. Então, são uma série de detalhes, né, que a gente deve observar nesse quesito. Doutor, já estamos nos encaminhando para o final. Perfeito. E eu não poderia deixar de lhe fazer esse questionamento aqui. Nós sabemos que o autismo não é uma doença, não é? Ele é uma condição de saúde, não é isso? E agora, a nossa legislação, ela ampara o autista?
Sim, a nossa legislação, desde 2015 especificamente, ela tem um amparo maior ao autista. Como o senhor muito bem colocou, o autismo não é uma doença, o autismo é uma condição específica. Como condição, ela tem uma série de limitações para algumas coisas, para outras o autista ele vai ter, na verdade, facilidade, uma melhor condição para exercer certas atividades, então é uma condição específica, não tratamos como doença. Porém, eu sempre gosto de citar a Berenice Piana, né, que é uma das criadoras da legislação que ampara o autista. Ela tinha um filho autista, o terceiro filho dela é autista, e a criação dessa legislação foi o que propiciou que o autista recebesse o benefício de prestação continuada. Porque na legislação o autismo foi comparado a uma deficiência. Então, com essa comparação, com essa analogia, foi possibilitado que a pessoa que tem o transtorno do espectro autista consiga alcançar o benefício de prestação continuada, logicamente preenchendo todos aqueles requisitos da miserabilidade e tudo mais, mas é importantíssimo. Então, essa criação de legislações específicas, legislações que amparam o autista, que tratam ele como uma condição específica, porém, protegendo também como uma pessoa que tem uma certa limitação, beneficia para que ele consiga atingir o seu benefício de prestação continuada, claro, respeitando os requisitos, preenchendo todos os requisitos exigidos em legislação. Agora, somente crianças autistas podem receber têm direito ao recebimento desse BPC? Essa é uma pergunta bem comum de se obter no escritório. Nós geralmente recebemos esse questionamento e a resposta imediata é não, a criança não é o único alvo do benefício de prestação continuada para autistas. A pessoa com maior idade também pode receber esse benefício. Muitas vezes a pessoa é diagnosticada com o TEA já com 40 anos, 30 anos, 20 anos, enfim, qualquer idade. Então, preenchendo os requisitos, estando em miserabilidade, ou passando ali dos 65 anos e estando sem nenhum amparo financeiro, logicamente a pessoa pode receber esse auxílio, sendo bem orientada, tendo um profissional que cuide, que trate com o devido respeito aquele processo. Como eu digo, cada processo é uma vida, e isso é muito importante. O profissional do direito, principalmente falando da minha área, o direito previdenciário, a gente lida com vidas, e esse respeito é extremamente necessário, e é necessário praticarmos ele diariamente para que obtenhamos os melhores resultados para os clientes. Doutor, além do BPC, quais outros benefícios eles poderão ser destinados ao portador do transtorno do espectro autista? A municipalidade, geralmente, oferece transporte público gratuito, oferece alguns meios de transporte, oferece ingressos em locais específicos, para que tenha uma vida cultural também justa e equalizada com o restante da sociedade. Também é possível a curatela, que é uma condição que foi imposta também para quando há essa necessidade, quando é um caso de um grau mais severo. Então existem diversos benefícios e sempre se aconselha que a pessoa que é portadora ou que tem um filho portador do autismo, do TEA, procure os seus direitos, procure a assistência social do município, procure o CRAS do seu município, procure um profissional do direito habilitado para tratar dessas condições, porque sim, a legislação propõe e tem efetividade para proteger a situação dessas pessoas que merecem um amparo. E é importante que as pessoas, então, estejam sempre bem informadas e consigam procurar realmente seus direitos, não é isso? Exatamente. A informação é essencial em qualquer área, principalmente quando lidamos com a previsão e a provisão que exige o direito previdenciário. É isso aí. Ser previdente. Exatamente. Não é? Quanta coisa a gente pode evitar. Com certeza. Quantas situações desagradáveis num futuro pode ser evitado, né? Exatamente. Doutor, chegamos ao final da nossa conversa, da nossa entrevista. Fiquei muito honrado com a sua presença, muito obrigado.
por ter aceitado o convite. Eu que Espero agradeço. que volte. Eu agradeço pelo convite, Hilton. Foi uma honra estar aqui. É sempre bom a gente falar sobre esses assuntos e parabenizo pela abertura do espaço e pela excelente qualidade da proposição das perguntas. Como falamos agora, a informação é necessária e é justo que todos tenham acesso. Nesse momento que o senhor abre esse espaço, muitas pessoas podem ser tocadas e podem ter os seus olhos abertos para uma oportunidade que está deixando de receber simplesmente por não ter conhecimento. Então, uma imprensa livre, uma imprensa disposta a contribuir com a comunidade. Então, parabenizo o senhor pelo programa e por toda essa iniciativa. Muito obrigado. Sintonia fica por aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira, às 21 horas, e com certeza nós teremos mais um bom encontro.